ficamos felizes. Está aqui também a minha esposa, né, missionária Luciene, que está nos acompanhando. E o tema, esse tema, ele é maravilhoso, por assim dizer, porque muitas vezes nós não vemos ele ser citado ou, né, Sim. colocado em pauta em muitos lugares por aí, mas acredito que ele tem que ser muito bem analisado por nós sempre que possível. E a oportunidade nos chegou e nós podemos falar, né? Falar desse texto de Números, capítulo de número 12, onde nós temos a sedição de Miriam e Arão, e o texto nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 6, por assim dizer, né? Para nós podermos ter uma pequena compreensão do que de fato está o texto apresentando. Diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de uma nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Entre vós houve profeta? E o Senhor em visão, se entre vós houve profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou falarei por ele por visão, por sonho, melhor dizendo. Me falarei com ele. Então, o Senhor, ele vai se manifestar, né? Quando ele vê a atitude, ele presencia a atitude de Miriam e Arão e ouve as palavras deles. E essas palavras, ela mexe com o Senhor, porque Moisés não foi alguém que se intitulou líder do povo, mas ele foi escolhido para tal tarefa. E uma das coisas que me chama a atenção é que todo sentimento ou espírito, vamos dizer assim, de rebelião, ele sempre aparece ou se manifesta buscando uma causa. E a causa aqui que Miriam apresenta é o fato de Moisés agora estar casado com uma cuxita, descendente de Cuxi. Ou seja, provavelmente, assim, alguns historiadores vão dizer que Zípora já tinha morrido e Moisés tomou essa mulher como esposa agora. E ela era da terra, ou seja, era uma africana, por assim dizer. E isso talvez, me parece que foi uma das causas que fez Miriam ficar meio desgostosa, e Miriam já não estava muito apreciando mais a liderança de Moisés nesse momento. Miriam, ela começa a trazer dentro de si um sentimento contrário à liderança de Moisés, talvez por causa desse fato, por não gostar muito da pessoa que Moisés consumiu um novo matrimônio agora. E eu vejo que todo o espírito de rebeldia sempre vai buscar uma oportunidade, ou melhor dizendo, vai buscar uma desculpa para se manifestar. E a desculpa de Miriam talvez fosse essa: dizer que não ia muito bem com a agora atual esposa de Moisés. Mas eu vejo que é só um pezinho para a rebelião se manifestar. Miriam não estava satisfeita, e todo aquele que está insatisfeito com qualquer tipo de liderança, ele sempre vai buscar uma desculpa, né? Uma desculpa para poder dizer que algo não está certo, e
E aí começa a iniciar-se o processo da rebeldia, da rebelião, né? E nós sabemos que o pai da rebelião é Satanás, que a princípio já deixou bem claro isso, que o ofício dele é se rebeliar contra tudo que é estabelecido por Deus. O governo, a liderança de Moisés era estabelecida pelo Senhor. Então, embora Miriam agora estivesse insatisfeita, isso não tinha nada a ver com o fato de Deus ter escolhido Moisés para tal tarefa. Às vezes Deus escolhe alguém e muitos podem ser contrário à liderança de tal pessoa, até não gostar do jeito que a pessoa se posiciona, da fala da pessoa, mas não quer dizer que essa pessoa tem o direito de se rebeliar. Antes de tal coisa acontecer, eu acho que a pessoa vai ter que buscar em Deus, né? Porque Miriam, ela começa a dizer, Deus só fala com Moisés, e pior que todo rebelde, ele sempre busca um apoio, né? Ele busca alguém que pense que nem ele, que apoie as suas ideias, que apoie a sua tese, a sua forma de ver, né? A situação. Isso é perigoso. Isso é perigoso em tudo, em qualquer departamento, não só dentro da igreja, no mundo eclesiástico, mas também dentro de uma empresa, em qualquer lugar que tenha alguém que seja contrário, é perigoso. Então a gente temos que tomar cuidado. E quando a gente se encontramos insatisfeito com alguma coisa, é necessário a gente buscar orientação em Deus, buscar a palavra de Deus, para saber se aquilo de fato, se aquele pensamento, se aquele sentimento que nós temos está coerente com a ideia de Deus, com a visão de Deus, para aquela liderança que está ali presente de nós. Paulo escreveu a carta a Gálatas, e ele vai dizer sobre o fruto do Espírito e as obras da carne ali, e ele fala, é interessante que ele fala alguma coisa ali que vai coadunar com o comportamento de Miriam, né? Por que eu falo de Miriam? Porque se a gente prestar atenção no texto, aqueles que conhecem o texto vão entender que a lepra que veio, que o Senhor mandou auxiliar contra tal atitude, veio sobre Miriam. E por que não veio sobre Arão? Porque Arão rapidamente ele entende que aquela atitude não está certa e ele retrocede, se voltando para Moisés e reconhecendo que eles tinham pecado contra o Senhor, né? E ele pede perdão, e aí a lepra não vem sobre ele, mas a princípio ele vai participar daquele processo de rebelião. E às vezes aquele que produz a rebelião, ele consegue, né? A princípio, a priori, ele consegue arrastar uma grande massa para o lado dele. Até então, enquanto essas pessoas não abrirem os olhos, não tiverem os olhos abertos pelo Senhor para ver, enxergarem a luz de fato, vão caminhar por aquele processo. E eu acho que é por isso que muitas vezes acaba havendo divisões em vários lugares, em vários setores da vida, né? Dentro da igreja, e às vezes em muitas empresas acaba rachando, porque às vezes tem um sócio ali que trabalha muitos anos com outro, mas porque o outro de repente ouve um conselho errado, uma opinião errada, por alguém que está com inveja, né? Tem um sentimento de inveja por ver que há uma grande parceria entre aqueles dois sócios. De repente aquela pessoa pega e dá uma pitadinha de sal a mais e destempera tudo, porque aquela parceria acaba sendo rompida, aquela administração que estava indo tão bem, tão sólida, de repente acaba acabando. Por quê? Por causa de um conselho errado, porque um daqueles sócios acaba ouvindo, ou de repente dentro da igreja, um obreiro também acaba ouvindo um conselho errado e acha que o pastor da igreja também não está certo, e de repente vai seguindo aquele conselho errado, daquele que está se rebelando contra aquela administração, contra aquele governo estabelecido. Mas a gente temos que tomar muito cuidado. E Paulo vai dizer assim, ele diz em Gálatas, né? Que ele fala aqui sobre Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 e 20, porque as obras da carne são manifestas, quais são? E aí ele vai falar adultério, fornicação, impureza, lascívia,
mas ele fala idolatria, feitiçaria, aí ele fala inimizades, contendas e ciúmes e iras. Então, isso são tudo obras da carne. E talvez Miriam, naquele momento, ela não estava entendendo que aquilo que se manifestou nela era obra da carne. E ela não entendia isso, talvez, porque ela também era uma profetisa ali nos termos de Israel, ela também tinha uma certa autoridade. Eu acredito até que ela se manifesta daquela forma pelo fato de ser a irmã mais velha de Moisés. Então, eu acho que ela achou que tinha o direito de falar alguma coisa, né, mas aí ela se esquece que quem estabeleceu Moisés naquela função não foi homem, não foi a carne, não foi o próprio Deus. E nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, que para nós muitas vezes parece ser coerentes, certos, e nós julgamos que às vezes certas ideias que nós temos são bonitas, são instrutivas, são construtivas, mas muitas vezes para Deus, ao ver de Deus, não são boas para determinados lugares, para determinados departamentos. Então, eu acho que todos aqueles que estão nos ouvindo nessa tarde devem pontuar bem e pensar bem antes de tomar decisões assim precipitadas, de palpitar em assuntos muitas vezes que não cabe à pessoa, e que de repente a pessoa fala, não, eu vou ajudar, e às vezes vai até com bom pensamento, com boa ideia de querer ajudar, mas às vezes por não ter uma visão mais ampla da situação, por de fato a sua ideia não ser uma ideia direcionada por Deus, porque nós somos seres humanos, nós pensamos, nós raciocinamos. E não quer dizer que todo raciocínio, todo pensamento que vem à minha mente, ao meu coração, quer dizer que seja Deus. Então por isso que a palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Então todas as vezes que nós intentarmos tomar certas decisões em prol de alguma pessoa, de alguém, de algum governo, de alguma instituição, nós temos que pensar se nós estamos sendo coerentes e se aquele palpite, se aquela ideia que nós vamos dar realmente vai ser construtiva, se vai ajudar ou se vai destruir, porque existe muitos governos, assim eu digo dentro da igreja até mesmo. Dentro da igreja a gente vê muitos departamentos sendo prejudicados porque as pessoas não tomam a decisão correta. Às vezes o líder diz uma coisa e aqueles que são subordinados acabam, em vez de deixar de ouvir o seu líder, né? Porque agora alguém disse que o líder não está indo muito bem. E se também ele não está indo muito bem, já que o governo que ele exerce é estabelecido por Deus, cabe a Deus tomar as prerrogativas de tomar uma decisão em cima daquele governo e vir mexer, trocar, você entendeu? Eu acho que para quem é liderado sempre cabe a atitude de orar para quem está está exercendo um governo dentro da igreja, seja em qualquer departamento, sempre orar. Porque o apóstolo Pedro diz que ainda que as autoridades estabelecidas sobre nós não sejam boas, não sejam tão legais, mas nós temos que orar por elas, orar e pedir a Deus, que Deus as direcione, que Deus trabalhe no coração de quem está exercendo um governo dentro da igreja ou fora, que ele possa ser direcionado por Deus, para que ele possa ter um bom governo, seja dentro da igreja, seja no mundo eclesiástico, mas seja também no mundo secular. Ele possa exercer um bom governo e assim a nação, o povo, a igreja, as ovelhas que estejam dentro de uma instituição religiosa possam ser felizes e desfrutar do poder da palavra de Deus, desfrutar de um bom governo, desfrutar de uma boa administração, desfrutar de uma paz que venha de Deus. Esse comportamento de Miriam, Deus corrigiu Moisés como um sábio líder,
e muito paciente, ele vai orar a Deus, ele vai se voltar para Deus, orar ao Senhor e pedir para que Deus tenha misericórdia de Miriam. Porque essa é a função de todo líder. A função de um líder, mesmo que seu liderado não seja uma pessoa exemplar, que cause certos problemas, não é desejar o mal, não é expulsar, não é mandar embora, não é dizer assim, não, Deus está peneirando, né, o joio do trigo, e não. Quem vai fazer isso naquele dia é o Senhor. A função de um líder é simplesmente amar e interceder por os seus liderados. Amém? E pedir que Deus tenha misericórdia. Amém. Amém. Muito bonito, pastor. Eu gostaria agora de pedir a nossa oração do dia. Eu tenho aqui o nosso caderno de orações, eu fiz atualizações agora há pouco. Temos inúmeros pedidos, pastor, de cura para as doenças físicas, para as doenças sociais que nós fomos acometidos pós-pandemia. Temos também pedidos de orações em ajuda de emprego e também por todas essas crianças que nós perdemos, né, por esse mal que vem assolando o mundo. Verdade. Por favor. Amém, irmãos. Vamos orar. E que neste momento de oração, você juntamente comigo possa encurvar a tua cabeça e acreditar que neste momento que estaremos orando, esse caderno de oração, apresentando essas vidas, apresentando todos que aqui estão anotados e catalogados o seu nome, mas você que está na sua casa, no seu lar, que precisa de um milagre do Senhor, saiba que o Senhor não vê dia, não vê hora para trabalhar, para operar milagre, o milagre dele na vida daquele que confia nele, naquele que tem esperança, naquele que consegue acreditar no sobrenatural. Amém. Oremos, Pai Celeste, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, apresentamos essas vidas ao Senhor. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, meu Deus, ó Deus, em cada lar, em cada, Senhor, meu Deus, em cada família que aqui é apresentada. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, ter misericórdia da nossa nação, do nosso povo, Senhor. Senhor, e das demais nações do mundo. Que o Senhor possa, meu Deus amado, abençoar, repreendendo toda a peste, toda a enfermidade, todo o mal, toda a mazela, Senhor. Tudo aquilo que vem, Senhor, destruindo as famílias, os lares. Senhor, toda a violência, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço agora que o Senhor tome, Senhor, meu Deus, meu Pai Santo, cada família em tuas mãos e repreenda todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória e louvor do teu santo e eterno nome. Sejam todos abençoados, guardados, protegidos, livrados, em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Bem, agora eu gostaria de ouvir um pouco, né, de vocês, sobre os trabalhos, sobre a igreja, endereço, horários. Amém. Então, nós estamos no Jardim Santo André, né? Nós ficamos ali no Jardim Santo André. A igreja que nós estamos fazendo parte é um ministério novo, mas é um ministério que tem trabalhado para a salvação de vidas e nós temos visto Deus trabalhar, libertar pessoas, colocar de pé famílias que outrora estavam caídas, mas nós temos presenciado. Nós trabalhamos com execução de campanhas nos lares também, que nós achamos muito importante isso, ir até as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não têm condição de ir à igreja naquele momento, que estão feridas, que estão com a sua família dilacerada, elas precisam de um auxílio médico em casa. Então o pastor tem essa função de ir lá, de apacentar e falar da palavra do Senhor. E aí, quando a Deus restaura, elas vêm à nossa comunidade adorar com o Senhor, adorar o Senhor juntamente conosco. Amém?
Estamos trabalhando, temos o nosso pastor presidente, que é o pastor João Batista, né? É um pastor muito humilde, uma pessoa muito simples, uma pessoa de Deus, e que tem se empenhado. Ele está indo para Minas, né? O estado de Minas Gerais, que estará abrindo mais um trabalho ali. E nós estamos contentes, eu e minha esposa, missionária Luciene, que aqui está, né, minha companheira de luta, e nós, debaixo da graça e misericórdia do Senhor, estamos falando do amor dele. Amém? Amém. Muito obrigado.